mais um dia na presença do Senhor, e que seja assim até no dia de Cristo, amém? Nossos corações, ele esteja com determinação, com esforço, com perseverança, amém? Fomos chamados para estar perante o Senhor, para vivermos perante o Senhor. Deus é um Deus, sim, de relacionamento, né? Conhecimento é relacionamento entre duas pessoas, né? O Senhor me conhecendo e eu conhecendo ao Senhor. Isso é relacionamento. E isso só vai ser adquirido na nossa vida se nós estivermos juntamente com o Senhor. É bom, a palavra diz, o salmista, ele disse assim: bom é me aproximar de Deus. Então, bom, irmãos, é viver perante o Senhor. Se existe uma coisa boa, é viver perto do Senhor. Amém? O nosso coração tem que priorizar, caminhar com o Senhor. Né? A Bíblia relata de alguns irmãos, né? E a palavra diz bem claro, né? Andava com Deus. Noé andava com Deus. Enoque andou com o Senhor. O Senhor trouxe um conselho a Abraão, dizendo: ande na minha presença e ser perfeito. Moisés, um pouco antes de ir, né, ali executar o encargo ao qual o Senhor tinha chamado, ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero sair deste lugar. Então, é a presença do Senhor nesses dias, irmãos. Não é o que eu faço, não é o que eu tenho, não é o que eu posso possuir, é a presença do Senhor, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, para ganharmos a presença do Senhor, para estarmos na presença do Senhor, é necessário da nossa parte uma renúncia. Sem renúncia, irmãos, daquilo que o Senhor pede de nós, fica impossível andar com o Senhor. Para andar com o Senhor exige renúncia, né? Nós tocamos no nome desses irmãos, esses servos do Senhor do passado. Vimos também no Novo Testamento aqueles irmãos que renunciaram e alcançaram da parte de Deus intimidade, unidade com Deus. Nós precisamos alcançar unidade com o Senhor, ser um com o Senhor. Mas quando a gente fala de ser um com o Senhor, ter o mesmo pensamento, ter o mesmo sentimento, ter o mesmo propósito, ter a mesma visão, né? Paulo foi chamado e dentro do contexto desse chamado de Paulo, lá em Filipenses ele relata, né, que ele reputou todas as coisas que ele tinha no judaísmo como esterco, como nada. E qual que era o propósito de Paulo? Ganhar a Cristo e ser achado nele. Pode deixar, irmãos. Deixe ele aqui. Vamos prestar atenção na palavra. Daqui a pouco ele sai. Não está me incomodando, pode ficar tranquilo. Então, Paulo,
por causa do Senhor, do seu chamado que está acima de todas as coisas. Irmãos, servir ao Senhor, ter o Senhor como Senhor das nossas vidas. Quando nós fazemos essa declaração que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós temos que ter uma compreensão, né? Que quando o Senhor nos chama, esse chamado faz parte desse senhorio. Não tem como eu declarar que Jesus é o Senhor da minha vida se eu não obedeço o seu chamado. Então, o chamado de Deus está dentro da soberania, do querer do Senhor, do propósito do Senhor, quando Ele chama alguém para andar com Ele. Amém? Porque muitas vezes nós podemos confundir, não, eu sirvo a Deus, eu amo o Senhor, mas eu não me atento, eu não obedeço o chamado dele. Então Paulo compreendeu isso perfeitamente, né? O Senhor o chamou para uma obra específica e Paulo atendeu a esse chamado com todo o seu coração, com toda a sua vida, né? Então, quando nós atendemos o chamado do Senhor, nós vamos com toda a nossa vida, com tudo que nós temos, na direção desse chamado. Não podemos atentar a esse chamado com meio posicionamento no nosso coração. O nosso coração tem que estar inteiro na mão do Senhor. Amém? Eu creio que esta obra que o Espírito Santo está fazendo na vida da igreja, de esvaziamento, por causa, irmão, desse chamado, e esse chamado é maior do que todas as coisas. Dá um exemplo, um jovem estuda, faz um vestibular em uma grande faculdade, aquela faculdade que todos querem estudar lá, né? E ele fica na expectativa, né? De sair a lista de chamada, para ver se o nome dele está lá. Só que nós não fizemos prova nenhuma. Nós não estudamos. O Senhor em Cristo nos chamou. E nós temos que atentar. De graça, irmãos. De graça. Vamos abrir no Salmo 63. Não era que eu estava no meu coração, mas eu creio que vai servir de grande valia para a nossa vida. Porque o chamado do Senhor, ele é soberano. O chamado do Senhor, irmãos, ele é perfeito. O chamado do Senhor, ele se sustenta em si mesmo. Porque aonde está o chamado de Deus, ali está a vontade de Deus. E Deus tem comprometimento com a sua vontade. Deus não tem comprometimento com qualquer obra que se diz, estou fazendo no nome do Senhor. Estou fazendo no nome de Deus. Se Deus não está nesta obra, se esta obra não inclui a pessoa de Cristo, irmãos, não é obra de Deus. Porque aonde há a obra do Senhor, ali o Senhor está presente. Ali o Senhor confirma aquela obra pela sua presença. João escreve dizendo, não foi nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Qual o propósito? De dar fruto, e fruto
que permaneça. Então só podemos dar um fruto agradável a Deus quando obedecemos o seu chamado. Quando dizemos, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Isso é um coração, isso mostra um coração rendido, irmãos. Porque quando se fala de ouvidos espirituais, não é os nossos ouvidos, é os ouvidos do coração. É quando aquele ouvido do coração, ele ouve ao Senhor, ele ouve ao Espírito Santo e ele voluntariamente, ele se rende a essa voz. Moisés, no deserto, cuidando das ovelhas do sogro, observa uma sarça ardente pegando fogo e se aproxima, e dessa sarça, desse fogo, sai uma voz, né? Sai uma voz. E essa voz, irmãos, muda a vida daquele homem. Aquela voz diz, retire a sandália dos vossos pés, porque a terra onde você vai pisar é santa. Então o chamado de Deus, irmãos, é santo, porque está ligado com aquele que é santo dos santos. É uma obra que não se vê aos olhos naturais, mas precisamos da visão celestial para ver esta obra. Paulo, quando foi para Damasco prender irmãos, ele estava nas suas mãos a autoridade dos sacerdotes. Ele tinha uma carta nas suas mãos que dava pleno poder dele entrar em qualquer lugar e prender aqueles irmãos que na época se chamavam do caminho e lançá-los na prisão. Mas naquele encontro com o Senhor Jesus mudou a vida dele. Tanto mudou que ao ver e ouvir quem falava com ele, ele caiu por terra. E quando ele levantou daquela visão, ele estava cego. Pegaram Paulo pela mão e levaram ele a uma cidade. E ali ele ficou sem comer, sem beber durante 3 dias. E após o 3º dia, o Senhor enviou um discípulo para impor as mãos sobre Paulo e restabelecer a sua visão. Mas não foi a visão de Paulo, ela não foi só restabelecida. Ele só não viu as pessoas. Ele recebeu uma visão celestial. Aquele perseguidor agora se entregou à visão celestial. Quem sabe, irmão, nós não nos entregamos ainda porque precisamos de uma visão celestial. Precisamos ver. O chamado de Deus, ele é visto por essa visão celestial que é dada da parte do Senhor. Senão nós vamos ficar e criando obras paralelas. Obras paralelas. Ah, Senhor, mas no teu nome nós não falamos em língua, nós não profetizamos, nós não expulsamos demônios, Senhor. E ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, nós temos que priorizar o chamado de Deus na minha vida. E se eu estou precisando de visão de Deus, nós temos que pedir a Deus, abre, Senhor, os meus olhos, para vermos, para observarmos, para compreender essa visão do Senhor. Então o Senhor nos chama para uma obra perfeita, irmãos. Essa obra está em Cristo. Amém? Aqui no Salmo 63 há uma experiência do rei Davi que muito tem edificado a minha vida. Então, a partir do verso 1 diz assim:
Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade ou a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Essa experiência aqui, irmãos, ela se dá naquele momento que Davi perde o seu trono, o seu filho Absalão, ele age na surdina, ele age no esconderijo, ele age por trás, ele age nas trevas contra o seu pai Davi. E ele toma o trono de Davi. E Davi se levanta do seu trono, troca suas vestes e vai para o deserto. Ele foge para o deserto. Davi podia muito bem, na sua autoridade como rei, levantar muitos homens e pelejar contra o seu filho. Mas Davi, irmãos, estava decidido e o seu coração desejava uma coisa: achar o Senhor, encontrar o Senhor mesmo lá no deserto. Ele foi para aquele deserto e o coração dele desejava como alguém que tinha sede, mas não sede de água, sede pela glória do Senhor, como ele desfrutou naqueles dias no santuário. Ele queria encontrar a mesma experiência que ele teve ali no santuário, intimamente com o Senhor, lá no deserto, onde havia uma terra seca, uma terra árida. Ele falou: Senhor, eu quero encontrar a tua graça, eu quero encontrar a tua glória lá naquele deserto. Então isso deve ser o nosso desejo, irmão, se for necessário, descer do nosso trono, deixar o nosso trono. Mas o que nós não podemos perder é o chamado de Deus, que Ele nos chamou para estar diante dEle. Às vezes nós deixamos de experimentar da glória, da graça do Senhor, porque o nosso coração fica preso no trono que nós deixamos. O Senhor é muito mais elevado. Davi viu que o Senhor era muito mais elevado do que aquele trono, irmãos. Ele começa o Salmo 63 fazendo uma confissão. Qual foi a confissão que Davi fez? Ó Deus, tu és o meu Deus. Nós podemos fazer essa confissão essa noite? Que o Senhor é o nosso Deus, não quando só nós estamos sentados no trono, mas também quando nós estamos indo para o deserto, sendo perseguidos. Perseguido por aqueles, irmão, que era próximo dele. Absalão era filho de Davi. O nosso coração, ele não pode ter mudanças quando
as estações são diferentes na nossa vida. Precisamos confessar, irmãos, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Não só quando estamos reinando, mas quando também estamos sendo perseguidos. A glória de Deus está no trono, mas também está no deserto, irmãos. Ó Deus, Tu és o meu Deus, verso 1. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Davi não queria água, Davi queria a presença de Deus. Davi queria o Senhor, Davi queria a graça do Senhor na vida dele. Ele queria experimentar da mesma forma que ele experimentou lá naquele deserto, no santuário. Irmãos, é muito importante que nós prestemos bem atenção, porque de repente o Senhor está requerindo que nós deixemos o nosso trono. Aquela samaritana que o Senhor desceu até ela naquele poço, lembra dessa experiência? Ela disse assim, ela não sabia onde deveria adorar ao Senhor, se era em Jerusalém ou se era no monte. Ela estava confusa, porque uns ensinaram, olha, é em Jerusalém, outros ensinaram, não, é lá no monte. E o que o Senhor Jesus falou para aquela mulher? Aonde devemos adorar? Em espírito e em verdade. Esse é o momento da igreja, irmãos. Ou seja, Davi experimentou isso já naquela época. Ele estava fora de Jerusalém, ele foi para o deserto e lá ele quis encontrar o Senhor naquele lugar. Aonde devemos adorar o Senhor, irmãos? Em todo lugar. Por quê? Porque agora é em espírito e em verdade. O Senhor nos chamou para vivermos dessa forma permanente, né? No verso 8 diz assim: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Nós temos seguido ao Senhor de perto? Esses são os segredos, irmãos, que o Senhor nos fala diariamente. Devemos seguir o Senhor não só nos dias de reunião, mas seguir o Senhor de perto todos os dias. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. O povo ali em Atos, vamos abrir aqui no livro de Atos. Atos capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 38. A partir do verso 37, amados. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará entre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis.
Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida, para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Então é importante entender que o Senhor sonda os corações, o Senhor esquadrinha os rins, Ele percebe na congregação aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está perto do Senhor, ou se o nosso coração tem voltado para o Egito. O Senhor percebe. Então o escritor aqui diz, o Espírito Santo diz, que rejeitaram, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram para o Egito. Eles não voltaram fisicamente para o Egito, mas os seus corações retrocederam, irmãos. Como podemos então deixar de buscar ao Senhor? Mesmo mais, eu venho na reunião de oração, eu participo de retiros, eu converso com outros irmãos de fora, mas o meu coração pode não estar em unidade com o Espírito Santo de Deus. Eu posso ter uma vida, sim, religiosa, uma vida, sim, voltada só para o meu prazer e gozo, e ser feliz é o que importa. Dou prioridade somente para as minhas necessidades, para as minhas coisas. Irmãos, isso é voltar de coração para o Egito. Isso nos afasta, sim, de perto do Senhor. Isso nos afasta de perto do Senhor. Paulo, ele faz uma declaração e diz assim: ao Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Paulo não serviu o Senhor de longe. Paulo serviu o Senhor de perto. O espírito dele estava ligado ao Espírito Santo de Deus. Paulo era direcionado, comandado, irmãos, impulsionado pela vontade do Espírito Santo. Mas a atitude dele para chegar a essa estatura, a primeira coisa foi: deixarei o meu trono. Porque na sua idade, ali no judaísmo, ele excedia todos que eram da mesma idade dele. Se tinha um homem que podia se vangloriar, era Paulo, na lei. Mas ele deixou o seu trono. E ele alcançou o coração de Deus. Ele alcançou. Deus se agradou dele. Deus, irmãos, nós podemos nos preocupar se Deus está se agradando do que nós temos, do que nós somos, do que eu posso fazer. Deus quer se agradar ao que está no nosso coração. Quando o Senhor tirou aquele povo do Egito e levou para o deserto, o Senhor diz que levou o povo ao deserto para provar os seus corações, para ver o que tinha nos seus corações, se obedeceria ou não ao Senhor. Ele não estava preocupado se aquele povo tinha ou não tinha. É o coração. Às vezes o nosso coração
Existem tronos no nosso coração que precisa deixarmos e corrermos urgente para o deserto e lá, irmãos, naquela terra seca e árida, encontrar o Senhor. Enquanto nós mesmos estivermos produzindo para nós não vamos conseguir, irmãos, agradar o Senhor como Ele deseja. Então Davi, perseguido pelo filho, deixa seu trono, mas não deixa a presença de Deus. Irmão, ninguém pode tomar a presença de Deus na nossa vida. Pode tomar o nosso carro, pode tomar a nossa casa, pode tomar o nosso trabalho, pode roubar o nosso dinheiro, mas a presença do Senhor não. É disso que o Espírito Santo está falando essa noite. E às vezes nós temos medo de perder. Nós temos medo de perder algo que é pequeno, mínimo. Mas nós não temos medo de perder a presença de Deus. Então, o irmão deu um testemunho que ele não percebia certas coisas na vida dele que ele precisava se ajustar. E é assim na nossa vida, irmãos. O nosso coração tem que estar atento ao falar do Espírito Santo todos os dias, para nos dar clareza. Porque precisamos sim destruir aquele Amaleque que vive dentro de nós. Quando damos tempo para ele se fortalece cada dia mais. Ele tem que ser o primeiro a ser executado. Quem deve governar é o Senhor, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós vemos que muitos irmãos alcançaram o testemunho do Espírito. Vamos abrir aqui em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Pedro aqui cheio do Espírito Santo, né? Pedro aqui falando do Senhor, trazendo a memória ao povo as coisas do Senhor, né? E no verso 32, 5:32, ele diz assim: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Ele estava falando quem que era testemunha acerca daquelas palavras? Nós, os discípulos eram testemunhas, porque eles viram, eles presenciaram, né? Ele diz assim, ele complementa essa frase: nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, eles alcançaram essa estatura de unidade do seu Espírito com o Espírito Santo de Deus. E juntos eles eram testemunhas de tudo aquilo que foi falado de Cristo, de tudo aquilo que aconteceu com Cristo, eles testificaram. Era verdade. Por isso que o nosso coração, irmãos, ele tem que estar disposto a renunciar, porque é uma bênção. O Senhor está nos levando a ter unidade com o Espírito Santo. O nosso espírito ligado ao Espírito Santo de Deus. Hoje se fala, se enche do Espírito, acho que é algo que vai vir como no meio pentecostal, que você vai gritar, sapatear, pular, subir pelas paredes, rodopiar. Irmãos, é o nosso espírito tendo comunhão com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus conduzindo a nossa vida, nos dando percepção. Eu tenho que mudar nessa área. Eu preciso renunciar nessa área. Eu tenho que aprender nessa área. É o Espírito Santo falando no meu espírito, irmão. Não é uma voz externa falando na nossa alma. É o Espírito de Deus falando no nosso espírito. Isso vai gerar fruto em nós. Isso vai gerar entendimento, mudança de
de direção. Então, é a necessidade, sim, de nós não abrirmos mão, mas de dobrar a nossa serviço. A nossa serviço não pode ser como ferro, irmãos, como pedra que não se dobra de forma alguma. A nossa serviço tem que ser de carne, quando o Senhor fala, ela vai se dobrar perante Ele. Romanos capítulo 1. Vamos abrir Romanos capítulo 1. Então nós vimos a experiência de Pedro. Pedro era, e os discípulos, os apóstolos, tinham unidade com o Espírito Santo. Eles testificavam da mesma coisa. Eles testificavam da mesma pessoa, de Jesus, o Filho de Deus. Esse é o fruto, irmãos, que o Senhor nos chamou para dar. Um fruto que permanece para sempre. Que fruto? Cristo revelado em nós. Romanos 1, verso 9, diz assim: porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo alcançou esse serviço, irmãos, ao Deus a quem eu sirvo, no meu espírito, o espírito dele, que estava morto antes do caminho para Damasco, mas naquele dia para o caminho de Damasco, veio o Senhor e trouxe vida ao Espírito de Paulo, e o Espírito de Paulo se uniu ao Espírito Santo e fez aquela obra maravilhosa que até hoje nós ouvimos dela. Essa é a transformação que o Senhor quer fazer em nós, irmãos, não de intelecto, não de obra no braço, obra no Espírito. Essa é a revelação que o Senhor tem trazido para a nossa vida. Isso vai mudar no nosso interior, porque a obra é do Espírito. A obra nunca foi na carne. A obra nunca foi no braço, na força do braço. A obra que Jesus fez foi toda no Espírito. Toda no Espírito. E essa é a mesma obra que está aqui no livro de Atos. Porque o livro de Atos ele não foi fechado. O livro de Atos não se encerrou. A obra do Espírito, irmãos, ela continua até hoje. O livro de Atos está aberto. Nós fazemos parte desta obra. Entendeu? E só o Espírito pode convencer a nossa vida. Não só convencer, mas como nos transformar. Transformar. E às vezes até nós agimos com força sobre a nossa vida. Mas é pelo Espírito Santo. Mas quanto mais você e eu render o nosso coração, dobrar a nossa serviço e dizer: eis-me aqui, Senhor. Trabalhe em mim. Espírito Santo, me ensina tudo a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Me mostra quem é Ele. Escreve, imprime no meu espírito a pessoa do Filho de Deus. Enche o meu coração de amor por Ele. E o Espírito Santo fará esta obra em você, irmão. O Espírito Santo me traz a visão celestial. E Ele trará a visão celestial. Paulo fala. Ele ora para que nossos corações sejam iluminados com o Espírito de sabedoria e de revelação.
Ele ora para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, porque essa experiência ele teve. Ele alcançou da parte do Senhor. E essa é a visão para toda a igreja. Então, meus amados irmãos, o Senhor quer que nós saiamos do nosso conforto pessoal. Um dia eu faço isso, um dia eu faço aquilo. É todos os dias. Que o Espírito Santo nos inquiete todos os dias. Que o Espírito Santo nos desperta toda manhã, todos os dias. Se há um trono no nosso coração, o Espírito Santo nos leva para bem longe, mesmo seja um deserto, uma terra árida, uma terra sem vida. A palavra de Deus também diz que goteja, Senhor, a tua palavra sobre a relva. Goteja a tua palavra. Aquela terra seca, irmãos, e árida, de repente pode ser o nosso coração. Mas com o gotejar da palavra de Deus, pode transformar a nossa vida. Fazer crescer o fruto do Senhor dentro de nós. E nós queremos? Sim ou não? Eu quero ter um coração que está recebendo o gotejar da palavra do Senhor. Irmão, se o nosso coração está seco e árido, a palavra de Deus, ela gotejando, o Espírito Santo pingando aquela palavra todo dia, ela vai mudando, ela vai amolecendo aquela terra. Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 32, para a gente encerrar. Deuteronômio 32, verso 2. Depois os irmãos leem em casa todo o capítulo, né? Diz assim a palavra: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Essa deve ser, então, irmãos, a nossa oração. Se o nosso coração está árido, está seco. Foi a oração de Davi. A água que ele desejou foi a presença do Senhor sobre ele. Então, assim seja o desejo do nosso coração. Irmão, meu coração está seco, está árido, eu não sei o que fazer. Vai aos pés do Senhor, faça essa oração. Goteje, Senhor, a tua palavra. Goteje, Senhor, a tua doutrina. E o nosso coração vai começar a ser transformado, irmão. De algo seco e árido para erva, vai produzir erva e vai produzir relva. A vida voltará novamente. A vida virá. Amém, irmãos? Que essa palavra possa mexer de alguma forma o nosso coração. Porque poderíamos falar tantas coisas, mas nós precisamos entender o ponto de partida, que é a palavra do Senhor, que é a presença do Senhor. As outras coisas nós vamos encontrar na caminhada com Cristo. As outras coisas que nós necessitamos, nós vamos encontrar
com a caminhada com o Senhor. Amém? Como aqueles discípulos, conforme eles caminhavam com o Senhor se revelava a eles. Amém? Senhor, damos graças a Ti esta noite, ó Deus, e agradecemos a Ti pela Tua palavra, que essa palavra, assim, a cada dia esteja sendo gotejada sobre a vida da igreja, Senhor. Se há aridez, se há terra seca, Senhor, que essa palavra venha produzir, ó Deus, erva, Senhor, relva, Senhor, que venha produzir vida neste lugar, Senhor. Esse lugar que eu falo é o coração da igreja, o coração dos irmãos, Senhor. Venha gotejar, Senhor, esta palavra, a Tua palavra, sobre o nosso coração. Ó Deus, Tu és o nosso Deus. Queremos confessar essa noite que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E desejamos caminhar com o Senhor e viver, Senhor, na Tua presença. Nós Te damos graça porque Tu és um Deus presente. Obrigado pela vida da igreja. Abunde a Tua palavra, abunde o Teu conselho, abunde a Tua instrução. Senhor, nós precisamos da Tua palavra. Nós não queremos o nosso celeiro somente cheio de coisas para matar a nossa fome natural, mas queremos o nosso coração, o nosso espírito cheio da Tua palavra, para nos matar a nossa fome do Deus vivo, a sede do Deus vivo. Ó Senhor, obrigado, Pai. Guarda os irmãos, fala com os irmãos essa semana. Aqueles que não vieram, ministra, Senhor. Gera no coração deles desejo por Ti, Senhor. Nós queremos abençoar a igreja em Umuarama, ó Deus, e toda a localidade, Senhor, que invoca o Teu nome. Abençoar cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.